O tema da ministração da palavra que nós vamos receber do Senhor nessa noite é a arte de conferir mais valor àquilo que havia perdido o seu valor. A arte de conferir mais valor àquilo que havia perdido o seu valor. E eu quero deixar aqui como salmo, como texto, como base para a nossa reflexão, o Salmo de número 51, verso 17, é num dos momentos em que Davi que escreveu esse salmo, e esse é um dos momentos em que ele estava totalmente arrebentado, totalmente destruído. E ele faz essa oração a Deus, e no meio dessa oração, ele diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um espírito quebrado, um coração quebrado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrado, quebrantado e contrito. Ó Deus, este o Senhor não desprezará. Eu fiquei pensando nessa palavra hoje o dia inteiro, de que maneira que nós podemos refletir e que eu poderia trazer para você, para que você compreendesse o que Deus gostaria de falar e de ministrar ao teu coração. E eu quero começar, na verdade, com uma pergunta. O que normalmente você faz com alguma coisa que se quebra? O que a gente faz normalmente com aquilo que se quebra? Eu estou hoje aqui com um bulizinho, é um bulizinho bonito, é muito bonito. E esses dias, por que eu trouxe esse bule aqui para você? Porque esses dias a minha esposa estava lavando louça na casa da mãe dela aqui, e esse bule é um bule que a mãe dela gosta muito. Mas acabou acontecendo um acidente e ela acabou batendo a ponta do bule e acabou quebrando, né? E se você olhar aqui, você vai ver que tá quebrado, né? Tá quebrado. E na hora que quebrou, houve um susto, né? Como que eu vou contar para minha mãe? Porque, na verdade, o nosso pensamento, né, a respeito das coisas é que as coisas, quando elas se quebram, elas acabam perdendo o seu valor. Elas acabam deixando de ser tão interessantes, de ter o valor que elas tinham para nós, enquanto elas não estavam quebradas. E esses tempos, eu cheguei até a comentar na igreja uma quarta-feira sobre esse assunto. Esses tempos eu estava lendo, e por curiosidade, estava lendo um texto, e esse texto estava falando sobre a arte de você pegar alguns objetos que são estimados, alguns objetos que são queridos, e depois que eles são quebrados, você montá-los novamente, você colar, você juntar aquelas partes e fazer, inclusive, com que eles tenham mais valor. Olha só, gente, parece que é loucura, mas é isso mesmo. É pegar algo que foi quebrado, né? Você pegar algo que foi quebrado, você colar a peça aqui, e não ter somente o valor que tinha, mas ter mais valor. É a arte de você consertar e aquele objeto ele adquirir mais valor. Eu sei que eu não vou falar correto, né, como que se fala, porque é em japonês, mas uma arte japonesa, é uma arte milenar japonesa, e o termo seria mais ou menos assim, tá? Kintsugi, é mais ou menos assim. E o que significa isso? O termo significa fazer reparo com ouro. Fazer reparo
com ouro. Ou seja, há uma arte lá no Japão, lá no Oriente, em que as pessoas, quando quebra um vaso, algo que seja de valor, elas pegam todas as peças e elas juntam todas as peças e colam. E elas colam com ouro, ou com platina, ou se não com prata. E isto faz com que aquele vaso ele passe a ter ainda mais valor do que ele tinha antes de acontecer o acidente, antes de ter acontecido a tragédia. E qual que é o pensamento que está por trás? Existe um pensamento por trás desta arte de reparar, de reconstruir algo e fazer com que isso tenha ainda mais valor do que ele tinha antes de ter sido quebrado, antes de ter enfrentado uma tragédia. Esse processo tem a origem numa filosofia que considera que a quebra e o conserto, ele faz com que a história daquele vaso, daquele utensílio, seja valorizada. Ou seja, na tradição japonesa, a hora em que foi quebrado, a hora em que trincou, em que foi partido, em que caiu ao chão e estilhaçou, é a história. Então, quando eles olham para um vaso que foi quebrado, e quando eles veem ali todas aquelas marcas de que foi colado, aquele vaso tem mais valor. E ele tem mais valor porque ele tem uma história. Ele passou por uma história. Agora eu quero trazer este princípio para a nossa vida, para a tua vida, e dizer para você que de repente foi arrebentado, que de repente foi quebrado, que de repente foi estilhaçado, que de repente passou por um fracasso enorme na tua vida. Eu quero dizer para você que é possível que você, a partir desta arte, aprendendo esta arte, é possível que você restaure a tua vida e, mais do que restaurar a tua vida, que você construa de um modo que você venha a ter mais valor do que você tinha antes de ter sido quebrado, antes de ter sido arrebentado. Deus, ele é perito em fazer isso, em pegar algo na nossa vida que se quebrou, que se arrebentou, e restaurar de uma tal maneira que isto venha a ter mais valor do que tinha antes de ter sido quebrado. Quem sabe alguém aqui está com a gente, está com o casamento quebrado, está com o relacionamento quebrado, está com o sentimento quebrado, está com a vida profissional quebrada, está todo arrebentado. Quem sabe você está aqui e você diz, eu estou em cacos. E porque você quebrou, porque alguma coisa estilhaçou algo da tua vida que era precioso, de repente você olha para a tua vida hoje e você diz, eu não tenho nenhum valor. Não existe nenhum valor na minha vida. Porque eu estou quebrado. E o que quebrado tem valor? Porque na nossa cultura, nós vivemos na cultura do descartável. As pessoas jogam fora até coisas que são, né, que não quebraram, porque ficaram um pouquinho velhas, usadas, enfim, alguma coisa. As pessoas descartam as coisas assim. É a cultura que nós vivemos do descarte. Então, muitas vezes nós nos sentimos como na hora de jogar fora, porque se quebrou, porque se arrebentou. Mas eu quero dizer para você que a tua vida é diferente. A tua vida é diferente. E o Espírito Santo de Deus, ele é um artista. O Espírito Santo de Deus, ele é um perito em juntar cacos e construir uma nova história. E o Espírito Santo, ele é tão bom naquilo que ele faz, e ele nos cola com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus que é muito mais precioso. Com o óleo do Espírito. É o sangue de Jesus e o óleo do Espírito que vai juntando todas as partes. E o Espírito Santo, ele é tão perito e tão excelente, tão perfeito no que ele faz, que ele transforma a tua vida em algo muito melhor do que a tua vida já foi no passado. É mais ou menos aquela história do vinho, lembra do casamento lá de João capítulo 2, primeiro milagre de Jesus,
Quando Jesus foi num casamento em Caná da Galileia e faltou vinho na metade da festa, a festa durava uma semana, no meio da semana faltou vinho, e aí o pessoal desesperado, e Jesus transforma água em vinho. E quando o mestre lá, o responsável pela festa, experimenta aquele vinho, ele chega até a fazer uma crítica, ele diz, olha, nos casamentos que eu participo, que eu promovo, sempre oferece-se o vinho superior primeiro e depois o inferior. Mas aqui vocês ofereceram o vinho, né? Um vinho bom, mas agora vocês estão me apresentando um vinho melhor. Ou seja, quando aquela família, o casal, achou que o casamento deles tinha acabado, quando eles acharam que eles iam passar vergonha, quando eles acharam que eles tinham falido, que eles iam ser envergonhados, que eles tinham sido destruídos na sua festa, quando eles pensavam que era o fim, Jesus fez um milagre e transformou no melhor. Eu não sei se você acredita, mas eu quero dizer para você que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Por mais estilhaçado que você esteja, por mais arrebentada que você esteja, por mais quebrada que você esteja, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Eu quero que você creia, em nome de Jesus. Eu quero que você receba essa palavra como profecia sobre a tua vida, como palavra de Deus sobre a tua vida, e que você declare que o melhor de Deus está para vir na sua vida, o melhor de Deus está para ser derramado na sua casa, o melhor de Deus está por vir. Quem sabe você dizia, antes de começar a ministração, a minha vida está arrebentada, minha vida está em cacos, minha vida está completamente destruída, está estilhaçada ao chão. Espírito Santo de Deus vem com toda a calma e ele vai pegando pecinha por pecinha e ele vai colocando cada pecinha no seu lugar e ele vai reconstruindo a sua vida. Eu quero que você creia que a sua vida pode ser reconstruída hoje. Eu quero que você creia que a sua família pode ser reconstruída, que o seu casamento pode ser reconstruído, que os seus sentimentos podem ser reconstruídos. Porque se você colocar na mão certa, na mão do Espírito Santo, artista excelente, extraordinário, ele vai cuidar da sua vida, ele vai juntar cada peça, ele vai restaurar a tua vida inteira. É a arte de transformar algo que tinha um determinado valor e que foi quebrado, arrebentado. É a arte de pegar os cacos e de juntar e de transformar em algo que tem ainda mais valor, que tem ainda mais valor. Deus quer fazer isso na tua vida. Deus quer dar valor a você. Deus quer abençoar a tua vida e o teu coração. Creia em nome de Jesus. Aliás, eu digo para você que os vasos mais caros do mundo são vasos que foram quebrados e que foram remendados com ouro, com fio de ouros, com fios de platina, com fios de prata. Em qualquer lugar que você for comprar vasos, os vasos mais caros serão esses. Aqueles que trazem uma marca, aqueles que trazem uma história, mas aqueles que colocaram a sua vida, que colocaram a sua história, que colocaram o seu ser nas mãos certas, nas mãos daquele que tinha habilidade para transformar aquilo que estava destruído em algo ainda de muito mais valor. Quando você olhar por aí um vaso, que ele está todo remendado com ouro, com platina ou com prata, um vaso que tem muito mais valor do que qualquer outro vaso inteiro, um vaso que foi reconstruído e que foi selado, saiba que ele tem aquele valor porque ele foi cuidado por um excelente artesão. O Espírito Santo de Deus quer mover na sua vida, ele quer agir na sua vida, ele quer transformar a tua vida, ele quer abençoar a tua vida, ele quer mudar a tua vida e a tua história. Por mais que a gente tente evitar, mas ora aqui ou ali a gente vai ser arrebentado. Ora aqui ou ali a gente vai ser estilhaçado. Em algum momento da nossa vida, nosso vaso vai ao chão. Por mais cuidado que você tenha, né, a minha esposa é muito cuidadosa. A Simone dificilmente ela quebra alguma coisa. Ela tem um cuidado extraordinário com as coisas. Por mais cuidadosa que ela foi um deslize. Nós somos seres humanos. Nós falhamos. Foi um pequeno deslize. E quebrou. Isso acontece na vida da gente. Talvez tenha acontecido na tua vida por acaso. Talvez foi você que provocou esse estilhaço, essa quebradura na tua vida. Talvez aconteceu por acaso, aconteceu porque faz parte dessa época que a gente está vivendo. Talvez alguém quebrou a tua vida, estilhaçou a tua vida. Mas não importa, não é isso que está aqui agora. O que está aqui agora
em voga, o que está aqui agora colocado na mesa, é a possibilidade da tua vida ser reconstruída, é a possibilidade do teu vaso ser reconstruído, e o Senhor quer fazer isso com excelência na tua vida. Deus quer fazer isso, é isso que está lá no Salmo 51, no verso 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Creia que Deus não irá desprezar um vaso que foi quebrado. Deus irá reconstruí-lo. É isso que Davi está dizendo. Se eu me quebrantar, se eu reconhecer que eu fiz bobagem, se eu reconhecer os meus maus caminhos, se eu me colocar diante do Senhor completamente arrebentado e reconhecer que eu preciso de ajuda, o Senhor irá juntar os pedaços, Ele irá reconstruir totalmente a minha vida e a minha história. Você crê nisso? Você crê que o Senhor, Ele faz isso na tua vida? Você sabe que ter sido quebrado, ter sido arrebentado, é muito ruim. Ninguém gosta, ninguém gostaria de ser quebrado, de ser arrebentado. Mas você sabe que ele traz algumas coisas preciosas para a nossa vida. Nós podemos aprender algumas coisas. Por exemplo, o quebrantamento, ele desenvolve a humildade que nós precisamos ter. A humildade necessária. Quando nós quebramos, arrebentamos, aí a gente percebe o quanto nós precisamos de Deus. O quanto nós não somos suficientes. Você já percebeu que às vezes a gente vai caminhando e as coisas vão dando certo na vida da gente e chega uma hora que a gente acha que a gente não precisa nem de Deus, que a gente acha que a gente dá conta da vida, que a gente dá conta de tudo. Já aconteceu com você isso? Você vai fazendo e chega uma hora que você acha que é você que está fazendo. Chega uma hora que você acha que é você que está no controle. Deus permite muitas vezes que o nosso vaso seja quebrado para que a gente acorde e perceba que nós não nos bastamos. Nós não somos suficientes na nossa vida. Sabe, quando Deus quebra para mostrar para nós. Deus permite muitas vezes. Às vezes é Deus que quebra a gente. Às vezes Deus permite que a gente seja quebrado. Às vezes Deus permite que a gente seja moído. Para que a gente se levante com propósitos eternos. Para que a gente se levante com humildade. Para que a gente se levante sabendo que necessitamos de Deus, sabendo que nós precisamos de Deus. Isso aconteceu com Pedro. Lembra de Pedro? Quando ele chegou para Jesus e falou, não, eu dou conta, eu faço, eu vou, eu mato, eu te protejo, ninguém vai te tocar, eu não vou deixar, eu vou fazer isso. Jesus disse, calma, Pedro, calma. Porque o inimigo, ele vai arrebentar você, ele vai quebrar você, ele vai moer você. Calma, Pedro, calma aí. E depois que Pedro passa por aquela experiência, depois que ele nega o Senhor, quando o Senhor encontra Pedro, ele é um Pedro diferente. Ele é um Pedro que diz, Senhor, tu o sabes. Tu o sabes. Eu não sei de tudo. Eu pensei que eu sabia, mas eu não sei de tudo. Sabe, às vezes Deus permite que a gente se arrebente na vida, para que a gente compreenda uma vez por todas, que nós, sozinhos, vamos correr muito, mas não vamos chegar a lugar nenhum. Que nós, sozinhos, podemos ter muitas habilidades, podemos ter muitos dons, muitos talentos, podemos ganhar algumas batalhas, mas vamos ficar no caminho. Nós precisamos ter humildade. Às vezes, Deus permite que a gente quebre para reconhecer que nós precisamos de ajuda no nosso caminho e que o controle não tem que estar na nossa mão, o controle tem que estar nas mãos dele. Às vezes, Deus permite que a gente se quebre para que a gente se torne mais humilde. Lá no livro de Isaías 57:15 diz assim, Deus diz que ele habita também com o contrito, com o humilde de espírito, para dar a ele um novo ânimo. Deus vai pegar a gente lá, arrebentado, quebrado, e diz, levanta, eu vou fazer você caminhar. E você vai para muito além do que você poderia ir sozinho, do que você conseguiria ir sozinho. Deus permite que a gente se arrebente, para a gente ter mais humildade. Deus permite que a gente se quebre também, e o quebrantamento, ele recoloca o nosso coração no caminho certo. Às vezes, na nossa vida, a gente vai andando, e chega uma hora que a gente esquece o caminho. Esquece qual o caminho que nós temos que seguir. E a gente vai andando, vai avançando. A gente vai avançando. Mas já aconteceu com você?
de você ir avançando e avançando e avançando. Você começa caminhando com Deus, vai caminhando com Deus, mas as coisas vão acontecendo, e chega uma hora que você deixa de perguntar para Deus para onde você tem que ir. E você vai seguindo, vai seguindo. Até uma hora que você se arrebenta e aquilo dá um start em você e você diz, meu Deus, eu não estou prestando atenção, mas já faz tempo que eu deixei de andar com o Senhor, faz tempo que eu deixei o caminho do Senhor, faz tempo que eu deixei de seguir o Senhor. Sabe, às vezes Deus permite que a gente se quebre, que a gente se arrebente na nossa vida, para que a gente consiga retomar o nosso caminho. Deus, ele nos faz refletir, através desses momentos, para onde que a gente está indo. O que de fato vale a pena na nossa vida. Sabe, alguma pessoa, às vezes, que é lá no hospital que a pessoa vai acordar e vai dizer, meu Deus, eu esqueci da minha família, eu esqueci dos meus filhos, e eu estava correndo atrás de coisas. Sabe, às vezes a pessoa é passando por um momento difícil, é que a pessoa vai acordar e vai falar, meu Deus, quanta bobagem eu estou fazendo. Como eu estou correndo atrás de vento, como eu estou correndo de atrás de coisas superficiais, como eu estou correndo atrás de coisas que não vão me levar a lugar nenhum, como eu estou perdendo tempo. Você sabe que numa hora que a nossa vida é arrebentada, é quebrada, a gente começa a valorizar mais o tempo que a gente tem. A gente começa a olhar mais a nossa vida. Eu vejo, por exemplo, o filho pródigo, quando ele está completamente arrebentado, e diz lá em Lucas capítulo 15 que ele estava numa situação tão deprimente que ele tinha vontade de comer a comida que os porcos comiam. Esse menino se arrebentou tudo, ele foi se perdendo ao longo do caminho, ele foi perdendo a direção, ele foi perdendo o caminho, ele foi se afastando da casa do pai, ele foi se afastando da presença do pai, ele foi se afastando da sua família, da sua casa, daquilo que era importante, ele foi se distanciando. E de repente, quando ele está completamente quebrado, arrebentado, ele se lembra do seu pai, ele se lembra da sua casa, ele se lembra do lugar onde ele nunca deveria ter saído, ele se lembra do seu caminho. Às vezes Deus permite que a gente se arrebente, meu irmão. Sabe por quê? Para que a gente retome o curso na nossa vida, para que a gente realinhe a nossa vida novamente, para que a gente reencontre com Deus, para que a gente reinicie o nosso caminho com Deus. Às vezes Deus te quebra, às vezes Deus me quebra, para que eu me torne, para que você se torne mais humilde. Porque às vezes a gente começa a achar que a gente é mais do que a gente é. Às vezes a gente quebra. Às vezes eu quebro, você quebra, a gente se arrebenta. Porque Deus está tentando nos despertar. Às vezes é Deus que nos arrebenta. E às vezes Ele permite que alguma circunstância nos arrebente. Sabe por quê? Porque a gente passou do ponto. Porque a gente errou o alvo. Sabe aquela ideia de Paulo lá em Filipenses 3, esquecendo-me do que ficou para trás e avançando para o que está diante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da minha soberana vocação. Eu pergunto para você, para onde você está indo? Para onde você está indo com a sua vida? Para onde você vai levar a sua vida? Para onde você está dirigindo a tua vida? Não se perca com as luzes desse mundo. Não se perca com a música desse mundo. Com os sons desse mundo. Com as cores desse mundo. Não se perca com os prazeres, com os desejos desse mundo. Não se perca com as conquistas desse mundo. Mateus 6,33 tem uma palavra direta para o teu coração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do Senhor, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Palavra de Deus hoje. Deus permite que a gente quebre, porque Ele quer nos restaurar com humildade. Você sabe que um vaso, quando ele é restaurado com humildade, ele se torna um vaso de muito mais valor. É engraçado, né? Porque nessa vida a gente vai achando, às vezes, vai fugindo da humildade, vai achando que a gente eu tenho valor, eu sou importante. E aí Deus vem e nos arrebenta, e a gente vai descobrir que o verdadeiro valor está na humildade. A humildade é o fio de ouro.
A humildade é o fio de ouro. Você sabe que a primeira mensagem de Jesus, no Sermão do Monte, quando Jesus como rei, porque o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, Jesus ele instaura o reino no Monte das Oliveiras, no Sermão do Monte. Todo rei, quando ele vai assumir, quando ele vai iniciar, ele vai lá e faz a sua declaração. Ele declara ali os seus valores, a sua missão. E Jesus, ele no Sermão do Monte, ele reúne todo o povo e ele começa com as bem-aventuranças. Já ouviu falar? Mateus capítulo 5. E a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes. Porque o primeiro degrau para você chegar em qualquer lugar da sua vida é a humildade. Então, louve a Deus se o Senhor te arrebentou, se ele te quebrou, se ele te estraçalhou, porque estava faltando humildade. Louve ao Senhor e diga a Deus muito obrigado. Porque esses traços de humildade, para que você olhe sempre e veja como você quebrou e como que a humildade ela te restaurou, eles são de extremo valor na tua vida e na tua história. Humildade é fio de ouro. Humildade é fio de ouro na tua vida. Deus, ele nos restaura e ele nos dá ainda muito mais valor do que nós tínhamos quando nós não tínhamos humildade. Nós vimos também que Deus, ele quebra a gente, ou ele permite que a gente quebre muitas vezes. Sabe por quê? Porque ele quer colocar a gente de novo no caminho certo. Porque a gente saiu do caminho certo. E quem é de Deus, gente, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Quem é de Deus? Você é de Deus? Você que está aqui com a gente, você é de Deus? Você já entregou a tua vida, o teu coração para Jesus? Você pertence a Deus? Você é um filho de Deus? Olha aqui para mim, você é um filho de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção no que eu vou te dizer, porque você vai lembrar disso em algum momento, se você precisar, tá bom? Se você é de Deus, toda vez que você sair de Deus, do caminho de Deus, você vai se arrebentar. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Eu disse esses dias aqui que Deus nunca irá desistir de você. Eu falei isso antes de ontem aqui. Jesus vai atrás de você onde você estiver. E ele vai quebrar a tua vida toda vez que precisar. Seja para a gente ser mais humilde, seja para a gente retomar o caminho, ele vai nos quebrar. Ele vai nos estilhaçar. E aí ele vem com a graça dele para nos restaurar, para nos recompor. Com fios de ouro, restaurando a nossa humildade. Com fios de prata, restaurando o nosso caminho, a nossa direção, o nosso foco. Sabe por que o teu vaso vai ter muito mais valor? Depois que ele for tratado pelo Senhor? É porque você vai ver na tua vida fios de ouro, a humildade. Deus colocando humildade no teu coração. Fios de prata, Deus colocando a direção. Deus dando a você a direção. E fios de platina. O que são fios de platina? O quebrantamento nos ajuda a entender o quanto nós somos dependentes de Deus. O quanto nós dependemos de Deus. Eu e você dependemos de Deus, meu irmão. Não tem jeito. Aquele jovem, filho pródigo, ele precisou passar por tudo que ele passou, ele precisou ser completamente arrebentado para ele chegar a uma conclusão. Eu preciso do meu pai. Eu preciso do meu pai. Eu não sei o que você vai precisar. De que modo que você vai precisar ser arrebentado para você chegar à conclusão de que você precisa de Deus. Mas eu e você precisamos de Deus. Sabe, Deus às vezes nos quebra ou ele permite que a gente se arrebente. Sabe para quê? Para que a gente compreenda aquilo que Jesus disse. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Mas a mesma palavra de Deus vai dizer para nós em Romanos 8. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. O que significa isso? Significa que o vaso que foi restaurado, ele tem ainda mais valor. Ele tem mais valor.
Sabe por que que Deus permite que eu e você sejamos arrebentados, quebrados? Sabe por que que muitas vezes Deus nos quebra e nos arrebenta? Sabe por quê? Porque nós precisamos ser mais humildes. Porque nós precisamos consertar a direção da nossa vida. Estamos andando por caminhos errados. E, meu irmão, eu estou te advertindo na palavra de Deus. Se Deus precisar te arrebentar, Ele vai te arrebentar. Tantas vezes quantas forem necessárias. Mas o mesmo Deus que permite ou que te arrebenta é o mesmo Deus que faz de novo um novo vaso. Lembra lá em Jeremias 18? O oleiro estava fazendo o vaso e o vaso estragou aonde? Na mão dele. E o que ele fez? Ele jogou o vaso fora? Não. Deus não joga o vaso fora. Ele fez um novo vaso. É isso que Deus quer fazer com a tua vida. É isso que Deus quer fazer no teu coração. Ele quer te reconstruir com fios de humildade, de ouro, com fios de foco, direção, caminho certo, de prata, com fios de platina, que é você crer e saber que você depende do Senhor. Sabe aquilo que Pedro declarou aquele dia, quando Pedro estava reclamando do Senhor, porque muita gente estava indo embora, e aí Pedro chegou para o Senhor e falou, Senhor, está todo mundo indo embora, porque as tuas palavras estão meio duras e tal. E aí Jesus volta para Pedro e diz assim, se você quiser, você também pode ir. Você está liberado. Se você achar que não dá para você, você pode ir também. E aí Pedro se volta, porque Pedro tinha umas frases que eram fantásticas, né? Aí Pedro volta para o Senhor e diz assim, para onde eu irei, se somente tu tem a palavra de vida eterna? Para onde que eu irei? Se eu dependo totalmente de ti, se a minha vida é o Senhor, para onde eu irei? Deus quer abençoar a tua vida e o teu coração. Sabe qual que é a boa notícia, gente, para a gente concluir, terminar a ministração? Quero terminar a pregação agora. Sabe qual que é a boa notícia nesta noite? A boa notícia é que se você quebrou, se o teu vaso quebrou, seja em qualquer situação, circunstância da tua vida, família, vida profissional, vida financeira, ministério, se você quebrou, a boa notícia, porque você diz, nossa, que tragédia, quebrei. A boa notícia é que o Espírito Santo de Deus, ele é um artesão por excelência. E ele foi enviado por Deus para reconstruir você. Ele foi enviado por Deus. Ele vai derramar o sangue do Cordeiro, colando cada peça. Ele vai derramar a unção dele. E esta liga é perfeita. É ouro, prata e platina. Ele vai restaurar. E sabe qual que é a notícia excelente, excelente? Tão boa que é excelente, mais do que boa. Sabe qual que é a notícia? É que você pode, gente, presta atenção que eu vou te falar agora. Você pode, você que está aí, você pode construir uma vida que vai ter ainda muito mais valor do que a vida que você teve. Sabe, às vezes, esse saudosismo que a gente tem? Ah, aquele tempo que era bom. Ah, aquela época que foi boa. Ah, aquele momento da minha vida que foi bom. Sabe esse saudosismo? Deixa isso para lá, meu irmão. Creia que o melhor de Deus está por vir, porque o Espírito Santo vai restaurar o teu vaso, porque o Espírito Santo vai restaurar a tua família, porque o Espírito Santo vai restaurar a tua vida financeira, porque o Espírito Santo vai restaurar a tua vida profissional, porque o Espírito Santo vai transformar a tua empresa, vai restaurar a tua vida como um todo, o Espírito Santo de Deus vai restaurar teu ministério, e você terá ainda muito mais valor do que você já teve no passado. Deus abençoará a tua vida. Eu termino lembrando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. E ele fazia aquilo temendo a Deus, achando que ele estava fazendo certo. Ele perseguia os cristãos, achando que ele estava fazendo certo. Mas um dia, ele era um vaso escolhido. Mas Deus precisava arrebentar aquele vaso. Deus precisava quebrar aquele vaso. E um dia ele estava indo,
e no caminho ele cai do cavalo e tem uma experiência extraordinária com Deus. Deus arrebenta Paulo completamente. E depois o Espírito Santo de Deus vai reconstruindo. E Paulo se transforma no grande apóstolo, no instrumento do Senhor. Só que quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê essas três coisas aqui na vida dele. A gente vê na vida de Paulo a humildade. Paulo dizia: eu sou o maior pecador de todos. Eu não sou digno. Paulo, ele dizia, ele tinha humildade para reconhecer as dificuldades que ele tinha. O grande apóstolo tinha dificuldade para reconhecer, ele tinha humildade. Ele tinha humildade para reconhecer. O apóstolo Paulo, ele estava convicto da missão dele. E ele diz lá em Éfeso, em Atos capítulo 19, saindo da igreja de Éfeso, indo para Jerusalém, ele diz assim que o que importava para ele era cumprir. Né? Ele diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que eu cumpra o chamado que eu recebi do Senhor. Ou seja, o que ele está dizendo, o que importa, a única coisa que importa na minha vida é cumprir o chamado do Senhor. O que é isso? É saber para onde está indo. É querer ir para o lugar certo. E Paulo também, ele vivia na completa dependência de Deus. Ele vivia na completa dependência de Deus. Ele ia para todo lugar aonde Deus o enviava. E ele tinha uma completa dependência de Deus. Ele sabia que Deus o guiaria em todo o caminho. Deus abençoe teu coração e a tua vida em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra falou muito com você, porque ela tem falado muito ao meu coração aqui. E, gente, não ache ruim se você está quebrado e arrebentado. Isso é apenas matéria-prima na mão do excelentíssimo Espírito Santo, do artesão por excelência, do maior de todos. Coloque a tua vida, coloque todos os teus cacos nesta noite diante da presença do Senhor e creia que Deus está fazendo milagre na tua vida em nome de Jesus. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida de todos nós. Eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude. Nós reconhecemos, Pai, que não tem sido fácil. Reconhecemos, Senhor Deus, que muitas vezes a nossa vida tem sido arrebentada, quebrada, estilhaçada, Senhor Deus, por conta de situações, de circunstâncias, Pai. Não sabemos, Senhor Deus, muitas coisas, se é o Senhor que fez, se o Senhor permitiu, o que aconteceu, Pai. Muitas vezes achamos, Senhor Deus, que estamos no fim, que não vamos conseguir nos levantar, que nunca mais seremos, Deus, como um dia fomos, e Deus, começamos a olhar para trás como algo, Senhor Deus, que já passou e como se a nossa vida tivesse ficado lá para trás, Pai. Nós queremos, nesta noite, buscar a Tua presença, Pai, e clamar ao Senhor, porque a Tua palavra, ela nos diz algo diferente, ela nos revela nesta noite que há um caminho novo do Senhor para abençoar, Deus, toda a nossa trajetória. Há um caminho novo do Senhor para guiar os nossos passos, para dirigir a nossa vida. Nós queremos, Senhor Deus, percorrer esse caminho do Senhor, Pai. Nós queremos andar, Senhor Deus, por este caminho que o Senhor tem trilhado, Deus, para nós, de restauração, de reconstrução. Envia, Deus, o Espírito Santo, Pai, reconstrói a vida de cada um aqui, Pai. Reconstrói, Senhor Deus, o caminho de cada um que está aqui, Senhor. Eu clamo a Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ninguém está aqui nessa noite por acaso, ninguém ouviu essa palavra por acaso. Deus, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos separado, Pai. Ó Deus, o Senhor tem construído algo de valor em nós, Pai. Nós te adoramos e te agradecemos, Pai. Te louvamos pela boa notícia que o Senhor nos deu, Pai. Ainda que nós estejamos, Pai, quebrados, arrebentados, o Senhor nos restaurará. O Senhor nos dará ainda mais valor do que nós já tivemos em qualquer momento da nossa vida, em qualquer área da nossa vida. O Senhor está nos levantando. Cuida, Deus, deste coração, Pai. Cuida, Deus, desta vida. Fortalece, Pai. Fortalece, Pai. Levanta, Senhor Deus, a tua serva, o teu servo, nesta noite. Enche, Deus, com a tua paz e com o teu amor. Colocamos a nossa vida no Senhor e cremos que o Senhor está fazendo grande obra nessa noite. Hoje é um dia que o Espírito Santo está começando, Deus, a reconstruir vasos para a honra. Vasos, Senhor Deus, que serão, Pai, reconstruídos, Pai, com fio de ouro, com fios de prata e com fios de platina. Eu creio, Pai, que o Senhor dará a esta vida ainda muito mais valor do que ela já teve até aqui. Dará a esta família ainda muito mais valor do que já teve até aqui. Dará a este casamento ainda muito mais valor
do que ele já teve até aqui. Dará, Senhor Deus, a esta vida financeira, a esta vida profissional, a este ministério, ainda muito mais valor do que já teve até aqui. Muito obrigado, Deus, porque hoje o Senhor está reconstruindo. E ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Nós vamos receber a bênção do Senhor. Eu só quero aqui, antes de impetrar a bênção, colocar aqui para vocês algo que é importante, gente. Nós estamos precisando muito e pedimos que você nos ajude com o seu dízimo e com a sua oferta, tá? Nós estamos precisando e pedimos que você nos ajude, tá? Entregue o seu dízimo, a sua oferta, abençoe a vida da igreja, esse momento delicado que a gente está vivendo, né? Eu sei que muitas famílias estão vivendo esse tempo delicado, a igreja também, nós também estamos passando por esse momento delicado, e eu peço que você nos abençoe, tá? Não queremos que você tire do essencial seu, do seu leite, do seu pão, da sua comida, do seu aluguel, da sua água, da sua luz. Não, nós não queremos isso. Mas nós queremos que você, na medida de que você pode nos ajudar, que você seja fiel no seu dízimo, na sua oferta, e que você abençoe. Se Deus está tocando teu coração para você abençoar de qualquer lugar aí do mundo, você que já se sente membro da nossa igreja, né, pessoas de muitos lugares, e nós vamos continuar juntos, pode ter certeza, mesmo depois da quarentena, a gente vai continuar caminhando junto aqui. Então, você que sente-se membro desta comunidade, desta nossa igreja digital, eu quero convidar você para que você ajude a gente, tá? Nós precisamos muito, é só você fazer o seu depósito aí no Banco do Brasil e abençoar a vida da nossa igreja, da nossa comunidade, tá? Muito obrigado, gente. Obrigado por vocês todos, pelo carinho e pelo amor de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com você e com a tua família, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém. Fique na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e até amanhã, às 10 para as 7 da manhã, e às 20 horas, nós estaremos aqui adorando e louvando o nome do nosso Deus. Uma boa noite para você.